Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula e também iniciando mais uma semana de aula, não é mesmo? Espero que o seu final de semana tenha sido proveitoso, que você tenha aproveitado para descansar, tenha aproveitado para brincar bastante, mas que tenha tomado muita água e que tenha se mantido hidratado tomando bastante água, certo? Então, hoje é segunda-feira, iniciaremos a nossa aula, certo? Dando continuidade à nossa lição de verbos, certo? Então, vamos lá dar continuidade. E para a gente dar continuidade à nossa lição de verbos, você deve abrir o livro na página 119, certo? Vamos lá. Pegue o livro na página 119, certo? Se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abre ele na página 119, certo? Então, que você já que está com o livro aberto, agora vamos continuar. Então, nós temos verbo, conjugações, certo? Então, hoje vamos aprender o que é uma conjugação, certo? Como são as conjugações, certo? Então, você deve estar preocupado por estar estudando verbo, certo? Durante a pandemia, nas videoaulas que tem uma limitação. Mas não se preocupe, vocês também ainda vão estudar verbo, certo? Nos demais anos, ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Acompanhe junto comigo, ok? Todos os verbos apresentam uma forma não conjugada chamada infinitivo. Então, todo verbo ele vai ter, certo, uma forma que ele não está conjugada, certo? Que nós chamamos de infinitivo. Então, para você entender melhor, vamos dizer que é o nome do verbo. Por exemplo, andar é o verbo que está no infinitivo, que se fosse conjugado seria eu ando, tu andas, ele anda. Comer está no infinitivo. Pular está no infinitivo. Sorrir está no infinitivo, certo? Porque não está conjugado. Ou seja, é o nome do verbo, certo? Então, se ele tivesse conjugado, por exemplo, comer. Eu como, tu comes, ele come. Certo? Do mesmo jeito. Eu sorrio, tu sorris, ele sorri. Então, essa seria a maneira conjugada. Mas quando não está conjugada, está no infinitivo, ok? Então, vamos continuar. Para indicar a ação expressa por esse verbo em um tempo determinado, precisamos conjugá-lo. Ou seja, transformá-lo em o tempo verbal. Então, os verbos não são palavras que indicam ação, certo? Então, quando eu quero expressar a ação do verbo, ou seja, dizer que aquilo está acontecendo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso conjugar, certo? Precisamos conjugar ele, colocarmos em um tempo verbal, certo? Então, para quando eu quiser expressar a ação do verbo, dizer que aquilo está acontecendo, certo? O estado ou fenômeno da natureza, eu vou ter que conjugar, colocar em um tempo, certo? E para indicar uma ação no presente, utilizamos o tempo verbal presente, certo? Então, por exemplo, se eu quero indicar que algo está acontecendo hoje, no presente, certo? Então, eu vou colocar no tempo verbal presente, certo? Vamos para os exemplos. Antônio sai às 5 da manhã, certo? Então está aqui, sai, certo? Então está no presente, certo? E qual é o infinitivo desse verbo? Ou seja, quando não está conjugado, que é o nome dele? É sair, certo? E o tempo verbal é o presente. Então, agora vamos ver o que o cachorrinho está dizendo, certo? Já aprendemos nesta aula o que é o verbo no infinitivo, não é mesmo? É quando ele não está conjugado, e para você entender melhor, é o nome do verbo, certo? E quando nós queremos expressar a ação do verbo, certo? Que ele indica ação, não é verdade? Colocar na frase, nós precisamos fazer o quê? Conjugá-lo, não é mesmo? Ou seja, colocar em um tempo verbal. Agora vamos para o cachorrinho. Os verbos podem terminar em AR, ER ou IR, certo? Então, os verbos eles vão ter uma dessas três terminações, certo? AR, ER e IR. Andar, comer, sorrir. Tá vendo? Então,
Todos terminam. Um termina em AR, o outro em ER e o terceiro e o outro em IR, certo? Então, o que isso significa? Vamos continuar com a leitura. Os verbos que terminam em AR são da primeira conjugação. Então, temos cantar, falar e estudar, certo? Então, todo verbo que terminar em AR, ele vai fazer parte do grupo da primeira conjugação, certo? E os verbos que terminam em ER são da segunda conjugação. Exemplo, comer, vender e nascer, certo? Então, esses são os verbos da segunda conjugação, que fazem parte do grupo da segunda conjugação. Os verbos que terminam em IR são da terceira conjugação. Por exemplo, partir, fugir e subir. Então, os verbos que terminam em IR são partes da terceira conjugação. Então, temos 3 conjugações. Os que terminam em AR fazem parte da primeira conjugação. Os que terminam em ER fazem parte da segunda conjugação. E os que terminam em IR fazem parte da terceira conjugação, certo? Vamos lá continuar. Os pronomes pessoais eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas indicam as pessoas do verbo, como já expliquei para vocês e que vocês já sabem, não é? Mas se tiverem dúvidas, esses pronomes indicam a pessoa do verbo. Se é a primeira pessoa que fala, eu, tu ou ele, certo? Que aqui é a primeira pessoa do singular, eu. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural, certo? Vós, segunda pessoa do plural. Eles e elas é a terceira pessoa do plural, certo? Ou seja, que indica se é singular ou se é plural. Se é mais de uma pessoa na ação ou mais de uma pessoa na ação, certo? Agora vamos observar como se conjuga um verbo da primeira conjugação. Temos o verbo jogar. No primeiro tempo, presente. Eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos, vós jogais, eles jogam. E no passado, ou pretérito. Eu joguei, tu jogaste, ele jogou, nós jogamos, vós jogastes, eles jogaram. Futuro. Eu jogarei, tu jogarás, ele jogará, nós jogaremos, vós jogareis, eles jogarão. Então, lembre-se que o presente é para o momento atual, certo? Que está acontecendo neste momento. Passado ou pretérito para o que já aconteceu. E o futuro para o que ainda vai acontecer. Agora vamos para o verbo da segunda conjugação. Temos o verbo aqui como exemplo viver. Então, eu vivo, tu vives, ele vive, nós vivemos, vós viveis, vós viveis, eles vivem, certo? E no pretérito, que é o passado, eu vivi, tu vivestes, ele viveu, nós vivemos, vós vivestes, eles viveram. E no futuro, eu viverei, tu viverás, ele viverá, nós viveremos, vós vivereis e eles viverão. Então, na segunda conjugação, nós temos uma pequena exceção, certo? Eu falei para vocês que todos os verbos da segunda conjugação terminam em ER. Mas tem um verbo da segunda conjugação que não termina em ER, que é o verbo por, certo? Mas por quê? Vamos ver o que o cachorrinho está falando. Atenção, o verbo por pertence à segunda conjugação porque antigamente sua grafia era poer, certo? Com o passar do tempo, ele perdeu a vogal E, mas continuou sendo um verbo da segunda conjugação, certo? Então, o verbo por faz parte da segunda conjugação, porque quando escreviam ele antigamente, escreviam como poer, certo? Terminado em ER. Mas aí ele perdeu a vogal E e ficou apenas por, certo? Agora vamos ver o exemplo, certo, da terceira conjugação. O verbo partir. No presente, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. E no pretérito, que é o passado, eu parti, tu partistes, ele partiu,
Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Futuro. Eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis e eles partirão. Então, essa foi a nossa aula de verbo, certo? De hoje, sobre as conjugações, certo? E os tempos, como conjugá-los. Se você ficou com dúvida, você já sabe o que fazer, certo? Me ligar, ok? Aí você liga e a gente retira a dúvida, ok? E lembre-se, não tenha medo de ligar. Se tiver dúvida, ligue, ok? Mas não fique com a dúvida. E como atividade, certo, de hoje da aula de português, eu vou pedir para vocês fazerem a atividade da página 120, da página 121, certo? E a questão 7 da página 121 termina na página 122, certo? Mas aí tem outra atividade, você não faz só até a questão 7, ok? Então, às 9 horas você receberá um novo link, ok? Para a segunda aula de hoje.